a parte burocrática, administrativa da empresa. Se eu sou somente um acionista, não prolabore, obviamente. Se eu não participo do cotidiano, se eu não integro as atividades da empresa, eu fui ali na Bolsa de Valores e Comparações da Petrobras, eu vou exigir prolabore? Não, eu sou um acionista, eu vou esperar a valorização da ação e o retorno via dividendos. Eu não tenho como curar prolabore, porque afinal eu não participo da atividade da empresa. Direito de retirada é a faculdade que o sócio tem de sair do quadro societário, afinal ninguém é obrigado a permanecer na sociedade. Cessão de cotas é a alienação das cotas sociais, ou seja, o ato de transferir as cotas, como por exemplo, havendo doação de cotas. Isso aqui nós já falamos, eu só vou colocar por alto para vocês, inclusive foi questão da última prova. Desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Nós falamos sobre desconsideração principalmente quando abordamos o empresário individual sob responsabilidade limitada. Aqui eu lembro vocês, e mais importante ainda quando se trata de sociedade, que cria uma pessoa jurídica nova e independente. A desconsideração se dá quando o juiz deixa de levar em conta a separação ou autonomia patrimonial existente entre sociedade e sócios com o fim de responsabilizar esses por dívidas daquela. Quando há uma gestão fraudulenta, quando há uma gestão temerária, quando há um prejuízo deliberado praticado pela empresa, quando há dúvida sobre a licitude, sobre a lisura da atuação dos sócios, a empresa aparentemente veio para lesar os clientes, os consumidores. Então, nesse caso, o juiz poderá aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. E, da mesma forma, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que irá acontecer quando nós observarmos que o sócio começa a deslocar o seu patrimônio pessoal para a sociedade empresária no intuito de proteger. Quando o sócio é devedor de alguma obrigação e busca proteger na sociedade empresária aqueles bens que ele não pretende ver executados. Então, a desconsideração da personalidade jurídica poderá se dar tanto em relação à pessoa jurídica, como também inversa, para desfazer a integralização de capital por parte do sócio que busca lesar credores da sua órbita de atuação. Como nós falamos que a criação da personalidade jurídica se dá com o registro, da mesma forma, pessoal, é importante nós, antes de falarmos das espécies, falarmos da dissolução da sociedade, das formas de encerrarmos a sociedade. E aqui nós temos algumas questões que merecem atenção. Por exemplo, a dissolução total da sociedade, que é o ato pelo qual se decide encerrar a existência da sociedade. Essa dissolução total pode ocorrer tanto pela vontade das partes, quanto por obrigação decorrente do contrato, da lei ou de determinação judicial. Quando nós falarmos de dissolução integral da sociedade, nós ainda não temos a perda da personalidade jurídica com o simples início da dissolução. Por quê? Porque ela vai continuar existindo para a conclusão dos negócios pendentes, pagamento de credores, baixa de documentos, enfim, até entrar na fase de liquidação, que é o próximo tópico que iremos analisar. Agora, entrou com a dissolução total da pessoa jurídica, não deve praticar novas atividades da sociedade, apenas a conclusão dos atos pendentes. Por quê? Porque se você está pretendendo a dissolução da sociedade, que justificaria começar a contrair novas obrigações? Poderia desencadear uma visão de fraude. Então, se ocorrerem novas operações da sociedade após o início da dissolução total da mesma, os administradores respondem solidária e ilimitadamente, ou seja, vão responder em conjunto e com todo o seu patrimônio, ok? Falamos de dissolução total,
Dissolução parcial ocorre com a liquidação de cotas sociais, a fim de entregar um valor proporcional às cotas, correspondente à parte do patrimônio da sociedade a quem de direito, um sócio com um herdeiro. Imaginem você, pessoal, aqui tem exemplos, né? A morte de sócio, direito de retirada, falta grave, incapacidade de superveniência, falência de sócio, sócio devedor. Imaginem vocês, pessoal, a gente vai tratar de cada um desses casos na sequência, que não se haja o interesse em dissolver a sociedade, mas que um dos sócios veio ao óbito e deixou herdeiros menores. Obviamente, esse herdeiro não vai integrar a sociedade como regra. Então, o que os sócios farão? Eles vão fazer a liquidação, a dissolução parcial, para a liquidação da parte correspondente ao sócio que veio ao óbito e pagamento do herdeiro credor. Então, solução parcial. Vamos tratar caso a caso esses exemplos aqui. Na hipótese de solução total, é o conjunto de atos destinados a vender o ativo, pagar o passivo e dividir o saldo restante entre os sócios. Nós vamos dar baixa total da empresa, então vamos vender tudo que tem, vamos pagar todos os credores e o que sobrar a gente divide entre nós. Durante a fase ainda de liquidação, que vai fazer essa sequência de atos, a pessoa jurídica ainda terá personalidade jurídica, ou seja, a sociedade continua existindo. Quando se tratar de dissolução parcial, como a gente acabou de falar, morte de um dos sócios, ou um dos sócios que está endividado e as cotas dele na sociedade acabam sendo penhoradas para a satisfação do crédito. Basicamente, a liquidação consistirá em transformar as cotas objeto da penhora em dinheiro. Pessoal, imaginem vocês que eu, Álvaro, sou credor de Pedro na quantia de 300 mil reais. Pedro é sócio de uma sociedade empresarial na qual ele tem 200 mil reais de participação, 200 mil cotas. Nós poderíamos pensar, bom, é muito simples, o Álvaro entra com a ação de execução, penhora as cotas dele na sociedade empresarial e se torna sócio daquela empresa. Agora, temos que considerar que eu posso não ter experiência na atividade empresarial e que os sócios, quando se reuniram e constituíram a pessoa jurídica, não tinham interesse em ter o Álvaro como sócio. Logo, a liquidação das cotas se apresenta como uma das únicas alternativas. Por quê? Porque pega as cotas do Pedro, eram 200 mil reais, converte elas em 200 mil reais e entrega para o credor dele. E assim a sociedade acaba perdendo um sócio, que era o caso do Pedro, mas não recebe um ilustre desconhecido no seu quadro social. Então, para termos a sociedade, nós temos que ter o quê? Afetos societários ou afinidade entre os sócios. E a extinção da sociedade? A extinção é o término da existência da sociedade, ou seja, quando ela deixa de existir e de ter personalidade jurídica. Eu destaco para vocês que a perda da personalidade jurídica ocorre com sua extinção e seu encerramento, mediante respectiva averbação ao registro competente, que vulgarmente a gente chama de baixa da sociedade. Pessoal, muito cuidado, muita atenção, porque muitas vezes as pessoas fazem sociedade, principalmente quando é em família, e simplesmente não dão a baixa da sociedade, deixam ela lá em aberto no registro na junta comercial. E aí o que acontece? A tributação e as obrigações e as responsabilidades continuam lá incidindo, quando as pessoas vão ver se com um problema do tamanho do mundo. Eu falava para vocês há pouco sobre dissolução da sociedade e algumas questões. Uma delas é própria da vida, né, inerente à vida, se trata da morte. Imagine uma sociedade com 3 pessoas, onde uma delas venha a óbito. Se são 2 sócios, cria-se uma
questão complexa. Por quê? Porque ou vai se abrir prazo para a indicação de um novo sócio, ou então vai se abrir prazo para que o sócio sobrevivente se converta em empresário individual, por exemplo, ou empresário individual sob responsabilidade limitada. Agora, se são mais de 2 sócios, são 3, 4 sócios, morre um, a gente vai ter o quê? Uma dissolução parcial da sociedade. Então, uma das hipóteses de resolução da sociedade em relação ao sócio ocorre no caso de falecimento. Pela morte do sócio, as cotas serão liquidadas, serão transformadas em dinheiro a ser entregue aos herdeiros do falecido na proporção das cotas. Se o contrato social dispuser de outra forma, isso poderá acontecer, como nos casos em que os sócios optarem por dissolver totalmente a sociedade, ou se houver um acordo com os herdeiros para que haja uma substituição do sócio morto. Pessoal, isso aqui eu acho especialmente importante, principalmente quando vocês fizerem contrato social, perguntarem como eles gostariam que fosse regida a situação no caso de óbito de um dos sócios. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas constituem uma sociedade empresarial que vai ganhar um valor de mercado, vai movimentar o valor econômico muito superior às cotas integralizadas pelos sócios, declarada pelos sócios. E aí, de repente, tem uma empresa avaliada em 1, 2, 5 milhões de reais, o patrimônio social 200 mil reais, a integralização do sócio 50 mil reais. E aí? Liquida a parte dele e redistribui entre os sócios remanescentes e dá 50 mil reais para a viúva ou para os filhos. Muito cuidado. Minha sugestão é o quê? Que o mecanismo de proteção seja a possibilidade de substituição do sócio morto pelo parceiro, pelo marido, pela esposa, pelo cônjuge sobrevivente, ou mesmo pelo filho, ou até mesmo a indicação de um tutor, de um curador, até a maioridade dos filhos menores, em caso de morte de ambos os pais, por exemplo. Então, só para vocês terem essa cautela aqui para evitar uma longa discussão judicial posterior. Nós falamos que o sócio morreu e criou um problema. Imagina o problema, então, do sócio que não quer mais ficar na sociedade. Pessoal, é caso de resolução da sociedade. Por quê? Porque, pelo princípio da liberdade das convenções, ninguém é obrigado a ficar associado com ninguém. Imaginem vocês, vamos puxar o direito de família. Você casou, família toda reunida, a família da noiva, a família do noivo, tem filho, etc. Passou 5, 10 anos, não aguenta mais a vida de casado ou de casada, quer se divorciar. Gente, é direito, não é obrigado a ficar casado com ninguém. Casamento é uma relação contratual também. Agora, imaginem vocês numa relação societária que não houve participação de família, que não houve filhos, que não houve nada. Se você não quer mais ficar sócio, você pede para sair. Então, na sociedade corporável indeterminado, o sócio pode retirar-se da sociedade mediante notificação prévia de no mínimo 60 dias. Agora, se a sociedade tem prazo determinado, vai ter que pedir para o juiz. E o judiciário somente irá defender nos casos de justa causa. E essa justa causa, via de regra, se dá pela impossibilidade de continuidade na relação societária. Por quê? Porque muitas vezes o gênio, o humor, a vontade dos sócios é diferente. Muitas vezes as brigas são tantas que é melhor eles se separarem mesmo. Então, se é por prazo